Olá, pessoal. Vamos ao vídeo 59 da Faculdade da Água, aula 57 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas, e vamos fazer comentários sobre conteúdo dos vídeos recomendados na descrição da aula 56. Então essa é a primeira parte, vamos ter mais de uma parte nesses comentários, essa é a primeira parte. Bem, naqueles vídeos recomendados, o primeiro trata de um projeto chamado Águas de Garanhuns. E a finalidade de aconselhar aquele vídeo é para mostrar que para fazer terraços de base estreitas, que são terraços que nós aconselhamos ou que usamos naqueles dimensionamentos naquela bacia usada como modelo, né? Nós falamos muito em terraços de base estreitas, então a possibilidade de fazer, de construir terraço de base estreita usando dois equipamentos. Um arrastado, que é um arado de disco, tá? Um arado de disco sendo tracionado por um trator agrícola normal. E o outro é um arado para tração animal, nós podíamos chamar de arado de Aiveca, que é puxado por uma junta de bois. Vocês viram lá, sendo na região um pouco mais inclinada. Então, nas regiões mais planas, menos onduladas, tá? Você tem a possibilidade de usar tranquilamente, e o narrador explica lá bem a razão de cada coisa, tá? Você vê que nas regiões menos inclinadas, para não ter risco nenhum, para facilidade de trabalho, você pode usar o trator agrícola normal arrastando uma arado de disco. Se a região for um pouco mais inclinada, que vai ter dificuldade de o trator trabalhar naquela posição, então eles usaram tração animal. Bem, então a intenção de indicar aquele vídeo é exatamente por ter essas duas possibilidades. Você pode dizer assim, como é que eu vou fazer terraço numa região muito inclinada se o trator não trabalha lá? O trator que eu tenho não trabalha lá. Então, se você tiver a alternativa de usar a tração animal, isso é viável. Tá? Bem, você pode perguntar assim, mas essa história de tração animal ainda existe no país? Existe ainda, em muitas regiões brasileiras, você ainda tem uma tradição do carro de bois, por exemplo, e onde tem tradição de carro de boi, você tem bois de tração. Tá? E onde você tem bois de tração, você pode tranquilamente usar um arado desse, que é um equipamento relativamente barato. Tá? Você pode comprar um arado desse, se você tiver intenção de fazer terraço e conservar terraço em sua propriedade, se você tiver problema de produção de água, essa é uma boa alternativa. É um equipamento que não é difícil de ser utilizado, tá? E quem tem costume de lidar com bois, em carro de bois, lida facilmente com um equipamento daquele arrastado por boi. Vamos ver um pouquinho mais aquele equipamento, aquele arado lá. Vamos passar aqui agora. Bem, então aqui você tem esse arado, ele está sendo arrastado. Nós usamos muito esse arado em trabalhos fizemos aqui na região de Viçosa. Então você tem aqui um arado bem praticamente igual àquele que está lá. Então você olha que ele tem esses dois braços que são comandados por uma pessoa, por um manobrista, tá? E ele está sendo arrastado aqui, eu cortei para ficar bem visível aqui, ele está sendo arrastado por uma junta de bois. Para arrastar um arado desse, uma junta de boi, precisa ser uma junta de boi pesada, que tem um peso vivo acima de 1.000 quilos, os dois, somados os dois bois. Então, de preferência, 1.200 até 1.400 quilos. Então, peso vivo, quer dizer, mais de 20 arrobas, né? Mais de 20 arrobas que é a unidade usada para comercializar cada boi. Então, você tem aqui, olha, ele está jogando, ele está passando nessa linha, já passou uma vez, está passando a segunda vez, ele vai passando o número de vezes necessários para fazer com que a seção média, nós calculamos lá muito naqueles dimensionamentos, um terraço de 40 centímetros de largura e 30 centímetros de profundidade de valores médios, tá? A seção, esse valor 40 por 30 dá 1.200 centímetros quadrados. Então, nós vamos construir um terraço que tem uma seção média molhável de 1.200 centímetros quadrados ou 0,2 metros quadrados. Bem, aqui você tem uma outra visão, um pouquinho mais de perto, mostrando que esse equipamento aqui ele vai jogando, né? Ele vai cortando e jogando a terra só para um lado. Então você vai jogando para a parte de baixo. Você trabalha com ele jogando a terra de corte
sempre para o lado de baixo, então você vai abrindo uma vala aqui e fazendo um ligeiro aterro aqui na parte inferior para facilitar a formação daquela área molhável de 1.200 centímetros quadrados ou a área molhável que você determinou que precisa ser feito. Bem, essa parte aqui, ó, essa parte aqui que está mostrando, ela está representada aqui, cortei representando aqui um pouquinho mais, com mais ideia. Você tem aqui então a estrutura de corte, está montada aqui. Você tem aqui uma peça que na nossa região aqui nós chamamos de telha, mas essas denominações variam regionalmente. E fixado a essa telha você tem um bico. Olha aqui, esse tipo triangular aqui é um bico fixado por parafuso aqui na telha, e esse é o equipamento que desgasta com o trabalho e você pode trocar. Tanto prova que no Brasil você utiliza esse tipo de equipamento ainda, que se você for, por exemplo, no Mercado Livre, lá, que é uma coisa bem conhecida de compra pela internet, se você entrar lá, bico de arado, você vai encontrar essa parte aqui sendo oferecida para venda. Sinal de que se tem alguém vendendo é porque tem alguém comprando. Então, se tem alguém comprando, é porque tem alguém utilizando. Claro. Bem, então, quando essa ponta aqui desgasta muito, ela vai desgastando, então o pessoal da roça fala assim, ela vai ficando rombuda. Quando ela vai ficando rombuda, você troca, você compra outro bico desse aqui e troca. Tá? Bem, olha, há um detalhe interessante aqui. Eu disse que vou jogando sempre para um lado, então você chega no final dessa, vai jogando para esse lado, no final dessa linha. Olha, se você virar e sem nenhuma alteração no equipamento, você vai jogar no sentido contrário. Então, o que acontece? Você tem assim, ó, aqui você vê essa hastezinha aqui, ó, esse braçozinho aqui metálico, tá? Se você desacopla, você tira ele aqui, ó, você puxa esse coisa, solta, levanta esse braço do arado e esse equipamento você pode passar para o outro lado. E prende ele, ó, aí tem um furo lá e um furo aqui, ó. Você passa para o outro lado e bota esse gancho aqui nesse outro furo. Então ele passa no final da linha, você vira essa lâmina de corte, então olha que olha, as duas laterais são iguais, as duas extremidades aqui laterais são iguais, então você vira e ele volta jogando para o mesmo lado anterior. Então sempre jogando para o lado de baixo. Então é um equipamento muito interessante. Tá? E quem tem possibilidade de ter, precisa de conservação de água na sua propriedade, precisa fazer trabalhos permanentes de conservação de água, tem já os terraços dimensionados, construídos, aí precisa fazer, inclusive, manutenção disso ao longo do tempo, tá? Nós vamos falar sobre manutenção disso nas próximas aulas ainda, então você pode montar uma estrutura dessa, ter uma junta de bois que serve para outras utilidades na propriedade. Naquela propriedade descrita no vídeo número 50, em que eu apresentei uma propriedade rural que é minha, naquela propriedade eu tenho uma junta de bois e tenho um arado exatamente igual a esse aqui, ó, esse arado aqui, e que essa junta de bois não só puxa um arado para poder fazer alguma coisa, mas também tem outras atividades, outra utilidade na propriedade, puxa carroça, faz uma série de outras tarefas, pequenas tarefas, tá? Que você não precisa usar trator. Então, às vezes, você vai comprar um trator numa propriedade pequena, como um trator para colocar debaixo dentro do barracão, e isso é um grande prejuízo. Então, precisa ter cuidado. Esse equipamento, às vezes, resolve muito bem trabalhos em pequenas propriedades. E a ultrapassagem montanhosa, e as grandes bacias brasileiras que estão em áreas de grande consumo de água, principalmente para consumo da população, elas estão em áreas montanhosas, tá? As cabeceiras dessas bacias, onde estão as pequenas bacias produtoras de água, elas estão em áreas montanhosas normalmente. Então, nessas áreas montanhosas, esse equipamento poderia ser de grande utilidade, tá? Para você construir e conservar estruturas de terraceamento para poder fazer, para garantir uma boa infiltração de água, uma boa alimentação do aquífero, consequentemente, uma boa alimentação de nascentes e córregos. Certo? Bem, vamos lá? Olha, aqui nós temos terraço, aqui, esses terraços aqui foram construídos usando tração animal, tá? Foi usado tração animal. Então, essa declividade aqui está em torno de 40%, tá? É uma declividade de 40%, então que tenha já uma dificuldade de usar tratores agrícolas
normais, comuns. Olha aqui, eu tenho uma tabela aqui mostrando, em conservação de solos, por exemplo, essa tabela da Embrapa, e ela está num vídeo que nós vamos comentar sobre ele na próxima aula. Então, na próxima aula eu dou referência a respeito do vídeo onde você vai encontrar essa tabela. Bem, essa tabela aqui mostra que em conservação de solos, em prática de conservacionismo para evitar erosão, você faz esse tipo de terraça em inclinações de até 20% no máximo, tá? Então, eles não passam de 20% desse tipo de terraço aqui. Bem, acima de 20%, eles fazem terraço em forma de patamar, ou seja, faz uma escada, tipo uma escada. Então, é um terraço difícil, você faz uma grande movimentação de terra e em hidrologia, nós não temos uma boa visão desse tipo de terraço. Bem, você vai de declividade a 1%, dificilmente você vai fazer terraço em área de declividade de 1%, mas esse terraço é o seguinte, até entre 2% e 8%, você faz terraço de base larga, geralmente áreas de cultivo, tá? Cultivo de soja, por exemplo, se tem muita erosão, numa área dessa, faz uma terra de base larga, terra de até 12 metros de largura, tá? 6 a 12 metros de largura. De 8 até 12% de declividade, então de 8 até 12, você faz terraço de base média. Então, terraço de 3 a 6 metros. Acima de 12 até 20, por aí, você faz terraço de base estreita, menos de 3 metros. Olha, mesmo esse terraço menos de 3 metros, nós estamos usando bem menos do que isso. Nós falamos em terraço de 40 centímetros de largura. Então, são terraços bem mais estreitos. Bem, olha que ele para em 20. Acima de 20, ele indica terraços em patamares, que são tipo de escada. Aqui não, nós estamos fazendo numa área de 40%, nós fizemos terraço de base estreita de 40 centímetros de largura, 30 centímetros de profundidade média, dando uma seção molhada de 1.200 centímetros quadrados. E tem uma área de 40% de declividade. Então, nós usamos tração animal, aquele arado que mostrei no slide anterior. E é claro que você, depois de fazer uma série de passagens, tá? Às vezes você precisa de um ligeiro ajuste manual. Então, sempre fica alguma coisa aqui que alguém com uma enxada pode fazer algumas correções, fazer uma limpeza onde a terra não foi bem virada, tá? Mas está bem solta, bem fácil de trabalhar. Então, você pode, com tração animal e uma ligeira correção manual, você pode fazer bons terraços para trabalhar numa área de 40% de declividade. Então, em hidrologia, nós trabalhamos com terraceamento em áreas com declividade bem acima dos 20%, tá? Que o pessoal de conservação de solos adota para indicar construção de terraços. Bem, esse terraço aqui nessa área de 40% também poderia ser feito. Vocês têm naqueles vídeos aconselhados 2 vídeos sobre um trator chamado Antônio Carraro, que está sendo fabricado no Brasil pela Tramontina e está sendo oferecido para aquilo que se chama de agricultura de montanha. Então, uma grande propaganda daquele trator é que ele pode trabalhar em rampas, horizontalmente em rampas. Olha, aqui está mostrando lá, você tem eu tirei essa foto, foi feita naquele vídeo, tá? Você tem rampas de até, segundo ele, até 30 graus, que dá uma declividade de mais ou menos 56, 57%, tá? Então, olha, se esse trator pode trabalhar nessa declividade, se esse aqui tem 40%, esse trator seria capaz de fazer esses terraços, tá? E você podia, se você tiver então a possibilidade de usar um trator desse, você pode usar um arado de Iveco, que tem lá também, nós deixamos um vídeo aconselhado, onde mostra como uma pessoa indicando como é que construir um arado desse. Então, esse é o chamado arado de Iveco, tá? Então, essa aqui é a lâmina, olha que a lâmina, ela tem essas laterais homogêneas, iguais, tá? E aqui na frente você tem uma faca. Quando o arado é puxado nesse sentido, porque essa faca ela rompe, é uma estrutura para romper o solo. Ela vai na frente, vai rompendo o solo para facilitar o trabalho dessa lâmina aqui atrás. E esse arado é reversível também. Então, por quê? Quando chegar no final da linha, você pode virar, soltar essa alavancazinha aqui e essa lâmina passa para o outro lado. Então, igual o arado de tração animal lá que nós mostramos anteriormente, esse arado também pode jogar sempre para o mesmo lado. Então, ele pode traçar nessa linha para lá e para cá, sempre jogando para a parte inferior, para o lado inferior. Ok? Então, desculpe. Olha, há uma outra possibilidade
de você trabalhar com um equipamento bem menor, tá? Para fazer terraços aqui, terraços em base bem estreita, tá? Então você tem no mercado aí equipamentos muito mais baratos, um trator desse é caro, tá? É muito caro. Esse aqui um trator usado, muito usado em pessoal que trabalha com horta, por exemplo. Aqui você tem uma enxada rotativa, parece. Então você tem um tratorito, conhecido no mercado como tratorito. Você tem vários fabricantes, vários modelos de tratorito. Então eles têm, por exemplo, assim, ó, uma potência de 5,5 a 7,5 HP, você encontra esse equipamento no mercado com essa variação de potência. Então esse equipamento com essa potência, ele é capaz de arrastar um arado de Iveco, que é apropriado para ele, tá? Que é um arado já dimensionado para esse tipo de potência, tá? Então é possível você fazer terraço de base estreita em regiões montanhosas, talvez usando um tratorito desse. Eu não tenho experiência com isso, tá? Mas apenas de indicação. Se alguém quiser experimentar e tiver um resultado, até eu gostaria de ter esse retorno. Se por acaso alguém experimentar fazer um terraço com um tratorito e me passar o resultado, eu agradeceria. Então, essas informações sobre esse equipamento você pode encontrar na área de Iveco. Você tem mais um vídeo, né? Aqui ou outro, se você for lá no YouTube com esse título aqui, área de Iveco AA500, tá? Você vai encontrar mais vídeos sobre esse arado de Iveco. Ou então motocultivadores, que seriam esses equipamentos, esses tratoritos aqui, de 5,5 a 7,5 HP. Você encontra aqui, usando esse título, e no YouTube com esse título, você vai encontrar alguns tratoritos já trabalhando, né? Vídeos de tratoritos trabalhando, arrastando arado de Iveco. Você vê que é possível usar isso para terraceamento. Bem, vamos lá. Agora, há um outro vídeo lá em que nós indicamos como construir um equipamento para marcar terraço. Antes de fazer o terraço, precisamos de marcar. Então, para marcar o terraço, nós comentamos em aula já, e você tem, eu deixei lá um vídeo indicado que é a construção de equipamento chamado pé de galinha, que você pode usar para marcar o terraço. Mas nós usamos aqui nos nossos trabalhos um equipamento um pouco com a mesma finalidade, bem simples, um pouco diferente. É um cavalete, toma aqui um cavalete montado com tubo de PVC, e você tem aqui esses dois braços que têm a mesma altura, e aqui você tem um nível de pedreiro, tá? Para garantir o nivelamento dessas duas extremidades. Então, você vai usar isso aqui, vamos marcar só uma estaquinha aqui e passa olha, aqui tem uma estaquinha fincada, tá vendo aqui, ó, já está um ponto, você puxou o equipamento para lá, verifica, vai usando o nível até essas duas pontas estiverem niveladas. Quando estiverem niveladas, você bota uma outra estaquinha aqui. Então, vai fazendo isso sucessivamente. Olha aqui, trabalhando numa área até bem difícil, com vegetação com dificuldades de manipular, mas mesmo assim esse equipamento se mostrou bem interessante, porque ele é leve, ele tem 2 metros de comprimento aqui, então você ganha tempo, tá? Porque as estaquinhas são colocadas um pouco mais distante uma da outra, não precisa ficar muito perto. Na verdade, o pé de galinha às vezes coloca a estaquinha mais perto uma da outra, porque é dificuldade dessa abertura dele. Então esse equipamento funciona muito bem, tem uma experiência e é barato, fácil de construir, porque é com tubo de PVC. Você cortar esses tubos e colar esses tubos da coisa mais fácil possível, e um nível de pedreiro, um instrumento bem baratinho que você encontra aí no mercado com facilidade, não tem sem problema. Bem, sugestões de leitura sobre marcação de terraços, eu ainda deixo sugestões de leitura. Então, só aqui eu tenho uma publicação que é da faculdade, da FATEC, da Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Tem um texto lá, você vai encontrar buscando no Google com esse título, Espaçamento e Terraço. Você vai ter acesso a essa publicação que fala sobre terraços, e fala muito sobre marcação de terraços, dando alternativas de você construir esse tipo de equipamento. Você tem outras possibilidades, nós temos o pé de galinha, estou mostrando esse, mas tem outras alternativas. Então, lá nessa publicação, se tiver interesse, lá você tem mais informações a respeito de construção de equipamentos para marcar terraços. Outra possibilidade de você consultar com esse título no Google, Unidade 2, Terraceamento, que é da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Tá? Você vai ter também, fala sobre terraço, interessante.
uma série de informações adicionais sobre construção de terraço, mais construção de terraço para finalidade de conservação de solos, mas sempre são informações que vão adicionando conhecimento para enriquecer a possibilidade dos nossos trabalhos para esse objetivo de produção, de aumentar a produção de água, ou conservar ou aumentar a produção de água de uma determinada unidade rural. Bem, por hoje é só, muito obrigado. Na próxima aula nós continuamos a comentar, porque tem mais vídeos que foram colocados naquela aula, aconselhados para vocês assistirem, e nós vamos continuar comentando aqueles vídeos. Muito obrigado e até a próxima aula.